aplicada, e ele vai apresentar o grupo de pesquisa de biomatemática para a gente hoje à noite. Obrigada, professor. Boa noite. Sabe que precisa? Precisa. Sabe que precisa? Porque se eu falar alto, todo mundo escuta e eu sou professor de cálculo, então... E... Pode já apertar? Então, pronto. Vou pegar minha colinha aqui. E eu fico muito honrado de participar da Semana de Matemática Aplicada. É um prazer muito grande. Eu entrei na Unicamp em 1967. Eu sou da primeira turma de matemática, primeira turma da Unicamp. Antes de mim, não tinha mais nada. Pode rir de mim, Jô? Pode. E aí eu, naturalmente eu fui para a matemática. E eu não quero só falar de mim, só estou contando a minha história para vocês se localizarem. Nós tivemos uma conferência aqui que um cara chegou e falou assim, me disseram que eu viesse aqui falar a história da matemática no Brasil. Vou contar a minha história, que é a mesma coisa. Juro que eu escutei isso aí. Hã? Foi? Nossa Senhora, eu quase aplaudi. Eu estava começando. Mas então, aí a gente teve aula com pessoas, moças, que acreditavam no sonho do Zeferino Vaz. E o sonho do Zeferino Vaz era criar uma universidade como a gente é hoje. Metade graduação, metade pós. A Unicamp tem 16 mil e muitos alunos de pós e tem 17 mil e pouquinho alunos de graduação. Se arredondar para 17, a gente está dividido praticamente 50%, 50%. Isso é raríssimo em universidades. É raríssimo. E as pessoas que acreditaram nos sonhos do Zeferino Vaz chegaram aqui cheias de entusiasmo. Não eram pessoas velhas, assim, que... ou às vezes a pessoa é até moça, mas está desanimada com a carreira. Não, as pessoas estavam no auge de querer fazer coisas novas, de querer construir coisas novas. Então chegaram aqui com brilho nos olhos. E aí todos nós, 120, que entramos pensando em fazer engenharia, mecânica, civil, entramos aqui e vimos que a gente podia fazer química, matemática, física, ciência da computação, engenharia de alimentos. A gente viu coisas, estatística, a gente descobriu que havia muito mais do que simplesmente fazer engenharia civil mecânica. E desde aquela época, muitos de nós fomos seduzidos por esses professores que tinham um brilho nos olhos. Então, em 1968, alguns de nós já tínhamos resolvido que nós não queríamos ter nada mais a ver com engenharia, não nada mais a ver com engenharia, não queríamos ser engenheiros, nós queríamos ser matemáticos, computeiros, estatísticos, engenheiros de alimentos. A gente abraçou também como aluno, como aqueles professores abraçaram, esse sonho do Zeferino Vaz. Naquele tempo nós não tínhamos ainda biomatemática. De verdade, a biomatemática apareceu no final dos anos 70. Anos 70 é mais ou menos quando o pai e a mãe de vocês estavam nascendo. Eu comecei a dar aula aqui, eu fui professor de cálculo aqui a partir de 1971. Naquele tempo, você se formava, 67, 68, 69, 70. Formei. Aí você é contratado para dar aula. E fazia mestrado e doutorado dando aula. De cálculo, geometria analítica. A gente fazia, é natural. Todos nós da velha guarda agimos assim. E apareceu no final dos anos 70 um chileno. Ia dizer que ele era um pouco louco, mas ele não era nem mais nem menos do que os professores de vocês hoje. E ele se encantou com a biomatemática de um jeito que a gente começou a se interessar por aqueles assuntos. E, algum tempo depois, houve há uma sociedade chamada Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, fundada em 1978. E
naquele tempo eu ainda era da análise numérica. Eu tinha passado 77 fora do Brasil, estudando uma técnica nova, foi a primeira pessoa a trabalhar com isso na Unicamp, da matemática, na engenharia, nem sei se na Unicamp tinha, mas na engenharia no Brasil havia pessoas trabalhando nisso, mas o método de elementos finitos, que hoje é elementos de contorno, volumes finitos, tem essas variações todas, naquele tempo, muito pouca gente fazia no Brasil. E eu tive a sorte de ir para o exterior para aprender a trabalhar com isso aí, e quando eu voltei, eu usei isso para fazer a minha tese. Mas, em 1978, a gente fundou a Sociedade de Matemática Aplicada e Computacional. E, em 1974, o Congresso Nacional, que acontecia todos os anos, foi aqui. E o que fez esse chileno chamado Alejandro Engel? Ele propôs um curso, um mini curso de biomatemática durante o Congresso. Foi a primeira publicação de biomatemática que apareceu no IMEC. E foi uma revolução, porque ele falava em biologia. Vocês viram? O professor Marcos Aguiar é físico. Então, o que ele falou de genoma, de filogenia, são coisas que você não está esperando encontrar em alguém da física. E ele falava das coisas, sobretudo, de dinâmica de população. Como é que as populações se comportam ao longo do tempo. E, alguns anos depois, através de contatos do professor Wilson, que começou a dar aula aqui em 72, ele foi meu bicho. Naquele tempo podia, era politicamente aceito que o cara fosse bicho. E o professor Wilson teve um contato nos Estados Unidos com um homem chamado Lee Segel. E o Lee Segel trabalhava com problemas não lineares. Os principais problemas da vida são não lineares. Você me desculpa de repetir o que eu vou falar? Desculpa de repetir, mas acontece o seguinte. A primeira maneira que a gente tem de olhar para um problema é olhar para ele linearmente, com proporções lineares. E eu costumo usar o exemplo do churrasco. Se você tem o dobro de pessoas no churrasco, você compra o dobro de carne e dá. Isso é um problema linear. Com cerveja não funciona, porque um anima o outro, outro anima um, e você bebe muito mais do que o dobro da cerveja. Isso é um problema não linear. Quem acha que eu estou exagerando, vamos fazer a experiência. Quando o primeiro dia que fizer calor, você senta sozinho e toma quantos copos de chopp? Sozinho. Senta em 2. Um pouquinho mais que o dobro. Senta em 5. É engradado, pelo amor de Deus. Então, o Lee Segel trabalhava com um chinês chamado Lin e Segel. O Lin, ele trabalhava com problemas não lineares. E os problemas não lineares são muito mais complicados. Inclusive, para trabalhar com eles, a gente sempre acaba precisando de métodos numéricos. Quem foi que questionou o professor Marcos sobre soluções analíticas? Quem foi? Alguém aqui? Quem foi aqui? Quem foi? Não está mais aqui. Já foi. Então, eu queria contar uma coisa para vocês, e eu juro que o que eu vou falar é verdade. Bom, o trabalho de vocês é de duvidar de tudo que eu falo. E algumas coisas que eu vou falar aqui são provocação. Esse é o conjunto de todos os problemas que há em matemática. Está aqui desenhado. Agora eu vou desenhar o subconjunto dos que têm solução analítica. Desenhei. Assim não, Jorge. Espera lá. Eu sei que integral de cosseno é seno. Ou de seno é menos cosseno. Eu sei. Isso é uma questão analítica. Quantas funções há? Vocês concordam que há um infinito não enumerável de funções diferentes? Que eu sei escrever é um número finito. Mas imagina agora se, em vez de eu pedir a integral do seno, eu pedisse a integral da raiz xésima de seno x. Ou eu pegasse e pedisse a integral do argumento da tangente hiperbólica da raiz xésima de seno de x elevado a 1,12. Então vocês concordam que para cada problema
que tem solução analítica, há um infinito não enumerável de problemas que não tem solução analítica? Eu vou voltar a esse assunto. Porque eu acabei entrando na biomatemática através da análise numérica, através da dificuldade de a gente achar solução analítica. E o professor Segel, o Lin não veio, mas o professor Lee Segel veio para cá e ele começou a trabalhar conosco com problemas não lineares de dinâmica de populações. É o seguinte, o IBGE diz que o Brasil está crescendo nesta década a 0,8% ao ano. Só que isso só vale por 10 anos. Porque na década passada era 1,3%. Na década anterior era 1,8%. Então, aquela relação que é de Malthus, que o IBGE ainda usa, tem que trocar o parâmetro de 10 em 10 anos. E por que não de 5 em 5 anos? Porque é muito caro. É muito caro você fazer um censo. Então, isso aí tem que trocar o menor tempo que achou foi 10 anos. Mas, de verdade, isso troca todo ano. Troca todo ano e troca, tem mais. Troca de lugar para lugar. Há 3 anos atrás, a cidade de Palmas crescia a 4,5% ao ano. O Brasil crescendo a 0,8% e Palmas crescendo a 4,5%. Hoje, Palmas cresce a 2,3% ao ano. Você não pode esperar que os demógrafos entendam disso. Você precisa de gente que trabalha com matemática não linear para a gente poder estudar esse tipo de problema. E foi isso que o Segel fez aqui. Inclusive tem uma fotografia, saiu uma reportagem no jornal daqui de Campinas, acho que era um jornal que não existe mais, chamado Diário do Povo, e tem uma fotografia do professor Segel, do lado dele o Rodney, do lado do Rodney o Wilson, do outro lado o Laércio, e meio de esguei assim, tô eu, com cabelo. E foi o começo de uma explosão que nos seduziu para trabalhar em biomatemática. A gente começou a estudar biomatemática. Só que a gente estudava biomatemática pelo viés da matemática. A gente não estudava a biomatemática pelo viés da biologia. A gente não estudava ainda a biomatemática olhando do ponto de vista dos problemas sociais e ambientais. E nós começamos. E tinha lugar para mim. Eu fiz análise numérica a minha vida inteira. Eu comecei a trabalhar com Fortran no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1967. Eu trabalhava com Fortran 2. Só que não é o Fortran que vocês conhecem. É o 2 romano ainda. Porque o Fortran começou com 1, 2, 3, 4 romano, para depois começar com o Fortran 1, 2... Na última vez que eu vi estava em Fortran 120. Alguém sabe se já subiu disso aí? Não. Ou pararam de pôr o número do Fortran? Acho que pararam de pôr o número do Fortran. Mas é uma coisa da pré-história. E era uma linguagem, não é como é hoje o Fortran. Hoje o Fortran incorporou alguns detalhes do Pascal, que deu origem a C, C++, Python, R. A linguagem passou a ser uma linguagem estruturada. O Fortran tem um comando, você fala assim, se isso aqui é menor que A, vá para o comando 128. Você está no 113. O que o Fortran fazia? Lá no primeiro, é o segundo, é o terceiro, não era, 126, 127, 128, achei, vem para cá. Então isso demorava muito. Hoje, o Pascal diz, enquanto A for menor que B, faça isso. Fica maior. Então, o tal do if que a gente usa mudou completamente. Essa estruturação da linguagem mudou completamente. E eu trabalhava com Fortran e o que acontecia é que o Alejandro Engel, o Rodney, o Wilson menos e o Laércio arrumavam problemas de biomatemática que não tinha solução analítica. Fazia parte daquele espaço que está lá. Então precisavam de alguém de análise numérica. E eu apaixonei-me pela biomatemática e eu já era apaixonado pela análise numérica. Pelo uso de máquina de calcular. Sim, máquina de calcular.
Eu achava lindo usar o meu ábaco, tenho até hoje. Usava fantástico, usar uma coisa que vocês não têm a menor ideia do que seja, chama-se régua de cálculo. Régua de cálculo, se alguém falar que é magia negra, pode acreditar. Porque você mexe uma reguinha dentro da outra assim, você multiplica números imensos. Somar, não, mas você multiplica, você divide, calcula seno, calcula cosseno, com uma reguinha de plástico que vai, assim, que tem uma linguetinha que vai e que volta. É tudo baseado em tábua logarítmica. Tá certo? Tábua logarítmica, vocês não sabem o que é também. Logaritmo vocês sabem, né? Mas eu, claro que vocês sabem, mas quando eu precisava de logaritmo, eu usava uma tábua de logaritmos. Eu ia procurar o número lá. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter uma calculadora. Eu tinha um amigo meu, que era engenheiro civil, e ele me viu padecendo, e ele falou assim, vou dar minha calculadora velha para você. E a calculadora acendia, não era com um cristal líquido, era LEDzinhos que formavam o número. Sabe esse relógio que tem aí em cima da porta da frente do IMEC, que diz 2208 e está 16 graus? Está quente, né? E está 16 graus? Então aquilo é LED. E a calculadora operava com esse tipo de coisa. Com bateria comum. Uma desgraça. Muito bem. O que eu estava falando? Ah, sim. Porque eu comecei a trabalhar como analista numérico para poder encontrar soluções para os meus colegas. Também a gente acabou naquele tempo tendo alunos muito bons. Um dos primeiros mestrados aqui em matemática aplicada, em biomatemática, foi de um sujeito chamado Vinícius, eu me esqueci o sobrenome dele. Ele depois abandonou a biomatemática, ele continuou com a ligação com a matemática aplicada e doutorou-se na área de educação matemática. E o que o Vinícius estudou? O Vinícius estudou um problema que, para fazer represa, as pessoas eram obrigadas a retirar os animais da área que ia ser inundada e soltar numa mata. Só que naquele tempo, as pessoas soltavam os animais numa mata onde já tinha animal. Então, eles recolhiam 600 tatus naquela água subindo, os tatus fugindo, eles recolhiam os tatus e soltavam numa mata onde já tinha 800 tatus. A mata só dava conta de sustentar 800 tatus. Mas ninguém pensou nisso. Ninguém pensou numa coisa chamada capacidade de suporte. Soltava os tatus lá e eles, em vez de morrer afogados, morriam de fome. E o Vinícius mostrou isso. Esse projeto chamava-se Projeto Curupira. E com a tese de mestrado dele, ele conseguiu fazer com que esse projeto fosse revertido. Ou seja, que o Banco Mundial, ao financiar uma represa, obrigasse o Brasil a criar uma área nativa, plantar artificialmente uma área nativa. Isso é biomatemática, só que tem estatística. Como é que você vai? Você vai à mata nativa, vê quantas pés tem disso, daqui, como é que nasce, aí você vai e aleatoriamente, na mesma proporção, você vai colocando os pés ou as sementes. Isso era o comecinho. Depois a gente percebeu que precisava dos bichos para fazer isso. Então, algumas sementes, para nascerem, um bicho tem que comer. O lobo, por exemplo, come uma semente e a hora que ele defeca, a semente já está pronta para germinar. Depois que ela passou pelo intestino do lobo, está pronta para qualquer coisa, né, coitado? Mas, sobretudo, ela estava pronta para germinar. E essas coisas a gente não sabia. A gente não sabia, não era na matemática, a gente não sabia na natureza. E a matemática começou a dar uma nova visão para aquilo que estava acontecendo. Como no projeto Curupira. Agora, assim como o Vinícius, nós tivemos alunos excelentes que nos provocavam. E eles nos provocavam, não é que eles enchiam o saco da gente. Enchiam. Eu tive um aluno chamado Marcelo Samonte. O Marcelo acabou sendo muito nosso amigo e ele enchia o saco meu e do Chico, em geral, mas ele também chegou e falou assim, Johnny, eu quero estudar esse assunto. Eu quero estudar o que acontece com uma mancha de óleo quando aparece uma mancha de óleo no mar perto das praias. Ele era surfista. Ele era de Niterói e ele era surfista. Alguém aqui é de Niterói? Não. Não. Bom.
Niterói é a cidade mais linda do mundo depois de Mojimirim, tá? E tem praias, e tem um surf que tem surf de onda grande, Itacoatiara, e tem surf de onda pequena, na praia de Itapuca. E depois tem surf normal nessa praia de Itaipu, Piratininga, Adoieva, Cambuinhas, é fantástico. E dá para você ver o rio da melhor maneira possível, de longe. E tem uma linha direta para Mojimirim, de helicóptero. O que o Marcelo fazia? O que o Marcelo fez? O Marcelo e outros, eles obrigaram a gente a estudar biologia, bioquímica, correntes marítimas, para a gente poder resolver problemas de biomatemática. E a gente começou fazendo isso com problemas que tinham solução analítica. Mas à medida que a gente aprendia mais sobre o problema ia ficando mais complicado e a gente tinha que recorrer a métodos numéricos. Foi ele que me fez começar a trabalhar com meio ambiente. Mais ou menos nesse tempo, o professor Rodney Bassanese, eu não sei se ele vai falar nesta semana. O Rodney Bassanese é professor aqui desde 1969. Além de ser meu padrinho de casamento, foi meu orientador de iniciação científica em 1969, estudando variáveis complexas, equações diferenciais. Mas o que eu ia falar do Rodney, eu esqueci o que eu ia falar do Rodney. Eu estava falando do óleo, depois eu estava falando de provocar, e depois esqueci o que eu ia falar. Ah, já sei! Desculpa. Nessa época, o Rodney teve a ideia de nós, em vez de nos esforçarmos para ajudar alunos de matemática, que nós nos esforçássemos para ajudar professores dos alunos de matemática. Porque se você afetar 5 alunos, você afetou 5 alunos. Mas se você afetar 5 professores, com 40 alunos cada um, se afeta 80 alunos. Então nós fomos trabalhar primeiro com professores de licenciatura, com professores dos alunos. E como é que a gente resolveu trabalhar com esses professores? A gente não sabia qual ia ser o programa do curso. Porque na primeira semana, o Rodney chegava numa cidadezinha, Cuiabá, Sete Lagoas, Dracena, Piracicaba, Guarapuava e Minas, Londrina, Maringá, Poços de Caldas. O Rodney chegava lá e pegava os professores todos, que eram alunos do curso de especialização, e visitava lugares da cidade e perguntava assim, com que problema vocês querem trabalhar? No Paraná, a gente trabalhou desde Foz do Iguaçu até Ponta Grossa. Pega aquele meio lá, até alguém do Paraná aqui? Não, tudo bem. Mas nós trabalhamos em todas essas cidades. Na primeira semana, chegava o Rodney com o Sidney Ragazzi ou com o Paulinho Niterói, os dois são aposentados da estatística, e passavam a semana estudando problemas da cidade. Transporte urbano, localização de farmácia, produção de cerveja, processos industriais, criação, cultivo de batata, produção de mel, dor de cabeça, preço de passagem de ônibus. O aluno escolhia com o que ele queria trabalhar. E o Rodney, depois, fazia uma reunião conosco e dizia assim, olha, para estudar esse problema, esses caras vão precisar aprender de matemática isso. Claro que sempre tinha lugar para quem fazia análise numérica como eu. E não era só eu que fazia análise numérica. O professor Boldrini, que é aposentado, mas é voluntário, também fazia parte desse esforço. E eu trabalhei muito com o professor Antônio Carlos Moretti. Vocês conhecem o Moretti? Então, ele vai bem falar? Muito bem. Eu não vou contar as histórias, mas vocês podem perguntar a ele se ele viajava muito para Guarapuava. Quando chegar e fizer a pergunta, assim, alguém tem uma pergunta para fazer para o professor Moretti? Professor Moretti, o senhor viajava muito para Guarapuava? Pergunta para ele. Porque ele viajava comigo, com o Silvio, e ele era o mais novinho, tadinho.
E a gente ia tirando sarro dele, aí não tinha avião, né? A gente ia no ônibus a noite inteira tirando sarro dele, a noite inteira, tadinho, Moretti. Mas ele era muito bem-humorado. E ele se vingou da gente depois, porque ele fez a gente montar um time de vôlei chamado Senil Juventude. Senil era eu e Juventude era ele. Enfim, e a gente disputava os campeonatos aí, organizados pelo Saco, que enchia o saco da gente para a gente fazer esporte. Coitado do Saco. Depois nós tivemos alunos que hoje são professores, doutores e orientadores em seus lugares. Eu vou ler uma listinha. Antes da listinha, eu vou falar assim. E nesse meio tempo, os problemas que a gente via na cidade, na maior parte das vezes, eram problemas que envolviam biomatemática. Porque eram problemas da vida. Eu vou dizer para vocês que preço de passagem de ônibus é logística, mas é biomatemática. Loteamento é um problema de urbanização, mas é biomatemática. Broca da cana-de-açúcar é agronomia, mas é biomatemática. Aliás, o Rodney encomendou assim, vai lá, quando a gente deu curso em Piracicaba, para professores que tinham contato com a Escola de Agronomia, Luiz de Queiroz, e disse, vai lá e descobre quais são os parâmetros para um sistema de lógica Volterra para o combate à broca da cana-de-açúcar usando a Vespa. E a gente teve que ir lá, com os alunos, visitar em loco para descobrir quais são os parâmetros que a gente usa nas equações de lógica Volterra. Quer dizer, eu tive que ir lá, né? Aí eu viajava para lá e passava lá o sexta, o sábado e voltava para cá desesperado com os problemas que o Rod arrumava com a gente e a gente trabalhava. Então a gente trabalhava muito com desafios. E nesse meio tempo apareceu a oportunidade de eu coordenar a parte brasileira de um projeto internacional que estudava pantanais, regiões de pântano. Pantanal do Mato Grosso, Pontal do Paranapanema, Santa Fé na Argentina, um lugar na Argentina chamado Esteros de Iberá, que é uma região quando o Rio Paraná andou para o lado ao longo de séculos e mais séculos, o Rio Paraná foi andando de lado e deixou uma terra plana que ficou coberta de água, um pouco para baixo da grande represa de Jaciretá, que é metade Paraguai e metade Argentina. E foi o primeiro Pantanal que a gente estudou. E aí, nesse Pantanal, é que a gente descobriu muitos problemas de biomatemática que tinha a ver com bicho, e tinha a ver com chuva, e tinham a ver com geologia. Então, nós começamos a trabalhar com uma coisa que dentro da biomatemática se chama ecologia matemática. Quem fazia biomatemática no IMEC naquele tempo? O Rodney, que era o pai de nós todos. Depois, professor Wilson, professor Laércio Venditti, professor Silvio Prenholato, que também participou de todos esses cursos do Paraná, em Cuiabá, Piracicaba, Dracena, Campinas, muitos. E o Moretti e eu viajamos para dar aula no interior do Paraná, no Fusquinha dele. E nós levamos 2 computadores com 8K de memória um e 8K de memória outro, que funcionava com televisão e fita cassete. Era mais ou menos como você, para ler o programa, você tinha que acender 3 velas e rezar um Padre Nosso e 5 Ave Maria por vela, para ele poder reconhecer o que estava na fita cassete. Era assim, e é ridículo, mas era assim. E era fantástico, porque antes disso, quando eu aprendi Fortran, o programa era guardado com cartões que tinham furinhos, por onde passava a luz. Então, você tinha os comandos, estavam tudo empilhado aqui na ordem que você punha na máquina. Trupicou, embaralhou, ferrou. Quase falei, fudeu, não vou falar, mas impossível de botar aquilo em ordem. Quer dizer, eu em 67 cheguei a fazer um programa com 6.000 cartões. Se eu tropeçasse ali, eu ia ter que fazer tudo de novo. Era um problema, era para estudar um problema de
hanseníase, que estava passando naquele tempo de lepra para hanseníase. Porque lepra tinha uma conotação social, muito aquelas piadas que joga o dedo, etc., para hanseníase, que é uma doença que tem cura, que não precisa ficar isolado, cujo contágio é hiper restrito. Então, esse médico, o Dr. Qualiato, o filho dele já se aposentou aqui. Ele chegou lá e falou assim, eu preciso de um programa que faz isso, e eu fui. Vou contar a historinha, não tem nada a ver com biomatemática. Aí tinha que fazer o programa, mas tinha um general que cuidava do computador. General Valverde. Tem um livro chamado Mandarim que conta a história da Unicamp. No livro Mandarim, o jornalista Eustáquio Gomes conta que esse general chegava de manhã, tá? Pedia para a moça um cafezinho para ele, por favor, abria a pasta, punha os papéis aqui, punha um Colt 45 cromado em cima da mesa e recebia as pessoas que queriam perguntar, fazer reclamação, etc. Pouquíssimas reclamações. E aí, quando eu e Ivan Resina, hoje professor da Unesp, presidente prudente, se não se aposentou, quando a gente foi começar a fazer programa de verdade para freguês, a gente precisava passar o sábado inteirinho até meia-noite no computador. E ele proibiu a gente fazer isso. E a gente falou para o professor Imre Simon, falecido. Assim, professor Imre, a gente está proibido, só pode fazer os exercícios que o senhor mandar. Na mesma hora ele desceu e falou, general, bom dia. Eu vim aqui declarar para o senhor que esses dois são obrigados a fazer todos os exercícios da minha apostila e de todos os livros de cálculo numérico e mais alguns que eu vou dar e mais alguns que eles inventarem. Então eles têm que usar computador 24 horas por dia quando eu mandar. O general falou, tá bom. Aí deram uma chave para mim, deram uma chave para o Ivan e a gente passava o final de semana aqui. Aliás, essa história não tem nada a ver com a biomatemática, só que o problema da hanseníase era um problema de epidemiologia. Foi quando começou aquela coisinha assim que eu gostava de mexer com coisas de pessoas, coisas da natureza. Em frente ao computador ficava o laboratório do César Lattes. E sábado à tarde, César Lattes estava lá trabalhando, a mulher dele não aguentava em casa, então punha o César Lattes. E ele chegava, era 5h30, 6 horas, e eu correndo para tomar banho para ir ao cinema com a minha atual esposa, e ele falou assim, vem beber uma pinga. Eu falei assim, não posso, eu vou encontrar com a minha namorada. Hoje você fica noivo. E saía correndo e ia trabalhar. Mas não é o caso, desculpa. Então, eu vou tentar contar para vocês o que cada um de nós faz no grupo de biomatemática. Nosso chefão é o Rodney. E o Rodney começou a trabalhar com problemas de populações. De problemas de populações, ele começou a trabalhar com problemas de convívio de populações. Vespa com broca da cana-de-açúcar. Um exemplo que não é do Rodney, é meu, mas que algumas pessoas conhecem, gavião, cobra e roedor. Sendo que gavião é predador da cobra e do roedor. A cobra é presa do gavião e é predador do roedor. E nesse projeto dos Pantanais, na Argentina, nasceu um estudo que eu não inventei, mas que o povo lá da Argentina colocou para nós, eram 4 populações. O equivalente argentino do jaburu e do jacaré. Comendo anúrios e comendo peixes onívoros. E o anúrio e o peixe onívoro comiam tudo que tinha embaixo, na cadeia trófica. Então, esses dois aqui embaixo competiam entre si para viver e eles eram presas do jacaré e do jaburu que competiam entre si para comê-los. Então você tinha uma relação de presa, predador e competição e isso foi estudado. E foi a tese de uma professora, hoje professora da Unisal, coordenadora lá, em que a gente estudou esse problema, acrescentando ao problema, como o professor Marco colocou para vocês, a questão do espaço. Porque o que ela estudou foi, tem o Pantanal. Aí o que acontece com a água? Eles fazem canaletas e criam arroz. E jogam veneno para matar os bichos lá do arroz.
E quando acabou e queria fazer colheita, eles tiravam a tauba da canaleta, tinha uma tauba, tirava a tauba, a água escorria toda de volta para o Pantanal e levava veneno. E matava jacaré, jaburu, anuro, peixe grande e tudo que tinha embaixo. E como é que era a recolonização feita? E isso foi a tese da Renata, era um problema de verdade que nós não inventamos, que quem deu para a gente foi o pessoal da ecologia e passou esse problema para a gente. Hoje, a gente brinca com esse problema até em alguns cursos de graduação. Então, eu tenho trabalhado com esse tipo de problema em curso de graduação. Mas na tese da Renata foi a primeira vez que ela... Aliás, tinha um grande biomatemático brasileiro chamado Eduardo Massadi, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, que foi ser banca da Renata. E disse para a Renata, eu quero fazer... Ele falou, fez os comentários sobre falta vírgula aqui, etc. Assim, mas eu não quero falar aqui, ó. Em cada página tem uma correçãozinha, só para você saber que eu li tudo. Quero perguntar uma coisa e quero declarar uma coisa. Declaração é a seguinte, eu já vi muita gente boa tentar fazer isso, é a primeira vez que eu vejo alguém conseguir. A Renata, que estava em pé esperando as perguntas, a perna amoleceu, e às vezes sentou, e isso escutou as outras perguntas, e a pergunta era, onde vocês vão publicar isso aí? E foi o nosso primeiro contato com o Eduardo Massadi, e hoje é amigo da gente. Mas ele trabalha com uma outra área de biomatemática, de ecologia matemática, que se chama epidemiologia. Então eu já mencionei 2 ramos da biomatemática, dentro do que a gente chama de ecologia matemática. Dinâmica de populações e doenças, epidemiologia. E eu já mencionei também um terceiro caso, que é impacto ambiental. E esses, na tese da Renata, a gente conseguiu misturar as 3 coisas. Não, 2 dessas coisas. Dinâmica e impacto ambiental. Na tese do Geraldinho, também estudando esse mesmo projeto, esse mesmo problema, nós misturamos a poluição da água com a poluição do solo. Então o Geraldinho estudou o que acontecia quando nas plantações vizinhas escorria fertilizante para dentro d'água. Esse fertilizante sujava a água. E ele podia ou evaporar, ou ficar boiando por ali, ou ele podia ir poluir o sedimento. E o Geraldinho estudou o que acontecia com a água e o sedimento. E o professor Dr. Nelson Forzato estudou o que acontecia com a água e o sedimento, mas ele também estudou poluentes que tinha uma parte que evaporava e poluía o ar. E muitas das pessoas que vieram depois misturaram poluição com dinâmica de populações. Mas também aconteceu da gente misturar a dinâmica de populações com poluição e com epidemia, com epidemiologia. Por exemplo, agora é uma época que tem pouco crescimento de dengue, chikungunya e zika, porque está frio e o mosquito não tem. Tá bom, eu vou acabar. 10 minutos. Então, falou, tem muita coisa que tem... não. Eu só queria falar que o Rodney trabalha muito com dinâmica de populações e ele começou a trabalhar com parâmetros fuzzy. O que é o parâmetro fuzzy? Vamos dizer assim, você torce para o Corinthians ou você torce para o Palmeiras? A gente não tem alguém que torce um pouco para o Corinthians, um pouco para o Palmeiras. Tá certo? A não ser que você torça para o Palmeiras para ele poder desclassificar o Santos para o Corinthians ficar em primeiro. Mas aí não é torcer de verdade. Então, pertencer a um conjunto é ou 0 ou é 1. Ou 1 ou 0. Então, o que eu posso perguntar? O que eu posso perguntar que seja politicamente correto? Eu posso perguntar. Você é virgem? Ou é sim, ou é não. Mas se eu pergunto, você está bem? Eu meio que estou. Meio que estou significa que você pertence a quem está bem com 0,5. Você não pertence 1. Sua saúde está boa? Tá, estou com uma dorzinha de garganta aqui, mas fora isso, bom, você pertence 0,8
ao conjunto de pessoas que estão bem. Então é esse parâmetro fuzzy, o Rod introduziu aqui, estudando com um cara que eu tive o privilégio de convidar para trabalhar aqui, que nunca veio, que é o Eldon Lodwick, e eu estou acabando. O Rod trabalha com isso. O Laércio também trabalha com parâmetros fuzzy, e para minha alegria, o Laércio começou a fazer uma coisa que era só eu que fazia, que era misturar parâmetro fuzzy com análise numérica. Graças a um aluno dele, que é aluno meu também, que você conheceu, que é o Daniel Sanches, o chileno, que obrigou o Laércio, na idade atual dele, tadinho, a estudar alguns métodos numéricos. O Laércio trabalha com isso. O professor Rian trabalha mais com doença do ponto de vista do indivíduo. Então, como é que você trata da doença no indivíduo? É claro que a gente nunca trabalha só com uma coisa. Então, ele trabalhou com o Dr. Maidana, com o professor Dr. Norberto Maidana, em zoonoses, ou seja, como é que se espalha uma doença no meio de uma manada de gado. Doenças, febre aftosa, por exemplo. Como é que isso acontece? E o professor Rian, o professor Laércio, o professor Silvio trabalhou com capivara e turismo. Acontece que nesse Pantanal argentino vai muito turista, mas de 7 em 7 anos aproximadamente desapareciam as capivaras. Então no ano seguinte o turismo caía. Porque se é uma coisa que gringo gosta de fotografar é capivara. Eu tenho um cunhado gringo que toda vez que vem aqui, assim, eu quero ver as capivaras da Unicamp. Não tem mais capivara por causa da febre maculosa. Mas tinha, e ele vinha só para ver capivaras. E o Silvio estava estudando o problema, não porque o Silvio tem alguma paixão por capivara. Não é isso. É porque quando caiu o turismo, as pessoas que estavam lá não tinham sustento. E tinham que morar numa favela da cidade grande, em Buenos Aires. Então, como é que a gente poderia fazer uma análise para poder controlar o que estava acontecendo? E o professor Silvio fez, e as respostas que o povo da ecologia dava para a gente, nenhuma delas era verdadeira. E o Silvio conseguiu, na tese dele, fazer esse trabalho aí. Aliás, ele defendeu tese naquele tempo, defendeu tese lá na engenharia elétrica, e a tese dele foi elogiadinha. O professor Silvio hoje está aposentado, é um gozador, viajou muito com o professor Moretti para Guarapuava, mas é um gozador e o Moretti sofreu muito na mão dele. E o professor Silvio, então, trabalhou com, não epidemia, mas epizootia. Epidemia é doença de gente. Epizootia, ou zoonose, é doença de bicho. Tá certo? Porque o DEM de epidemia é o mesmo de democracia. É gente. Então, se é uma doença que dá em cachorro, é epizootia. Tá certo? Depois, o professor, eu já tinha colocado o professor Marcos Aguiar, mas ele já falou tudo que ele faz, mas ele faz muito mais do que isso que ele falou aqui. Ele faz muito mais. Não sei porque ele era física, por que ele não é da biomatemática. Mas ele começou com biofísica mesmo. Mas ele é da biomatemática de coração. E depois nós temos aqui o professor Estevão e o professor Marcos Vale, o Marcão, que trabalham com parâmetros fuzzy também. E eu comecei trabalhando com análise numérica. Depois eu comecei a trabalhar com impacto ambiental. Depois eu comecei a trabalhar com impacto ambiental junto com dinâmica de populações. Depois eu comecei a trabalhar com doenças relacionadas com impacto ambiental e populações. E depois, um dia, a pedido do grupo lá da Argentina com quem a gente tem cooperação, eu tive que trabalhar com tudo isso, mais mudanças globais. Sabe aquecimento global? Então veio uma pesquisadora lá só para trabalhar com o pessoal que trabalhava comigo. O professor Dr. Paulo César Carmona, hoje professor na Universidade Quindío, na Colômbia, e que é professor lá da pós-graduação e que orienta nessa área em mudanças globais, com dinâmica de populações, com poluição e com doenças. E a Irene, que trabalhou com toxoplasmose na província dela. Então, nós temos gente... Agora, se alguém quiser trabalhar com biomatemática, ele vai trabalhar com todo mundo. Se precisar de análise numérica, vem falar comigo. Se precisar de parâmetro fuzzy, fala com o Laércio. Se precisar ver a não linearidade, fala com o Laércio. Se precisar mexer com o tipo fuzzy 2, vai falar com o Marcos Vale ou com o Estevão. Então, mesmo que você esteja fazendo tese comigo,
o Rodney vai ser o seu orientador, Laércio vai ser seu orientador, Laércio vai ser seu orientador. Então, trabalhar com biomatemática nesse grupo é muito recompensador, especialmente para quem é professor. E eu acho que eu já falei quase tudo que eu queria falar. Sim, tem uma outra coisa que acontece com biomatemática. Quando alguém chega e fala assim, Johnny, posso fazer uma tese com você? Eu falo, para. Qual é o problema que você quer resolver ligado à sua vida? Aí quando você fala o problema, aí eu digo, bom, o melhor orientador para você é o Rodney. Se tiver uma parte numérica, como a tese da professora doutora Maristela Mício, ela fez a tese com o Rodney, mas a parte numérica ela fez tudo comigo. O professor Miguel Koga trabalhou com alguém de engenharia, ele trabalhava com uma mosca do chifre. Mas ele fez toda a parte numérica comigo. Eu orientei essa parte. Do Miguel, eu acabei sendo orientador de fato, porque o outro cara falou assim, não, você trabalhou muito mais com o John que comigo, você vai ser orientado dele. Muito bem. Mas, em geral, um cara que trabalha dentro do nosso grupo, trabalha com todo mundo. Agora, é importante que o problema seja o problema que dá brilho nos olhos do aluno. E você pega o orientador da biomatemática mais adequado. Estou acabando. Tá certo? Pode trabalhar comigo. Por exemplo, eu tenho mau hálito. Eu só tomo banho de sexta-feira. Eu não lavo minha roupa. Eu sou mal-humorado. Tá certo? Não interessa. Porque você vai passar 10 horas por dia com o seu problema e 1 hora por semana com o seu orientador. Você aguenta? Porque você quer resolver o problema. Então, muitas dessas pessoas, eu vou ler nomes aqui para vocês, são problemas, foram trabalhar com problemas da vida deles. Geraldo Diniz, Zé Amaral, Ana Ligeli, a Magda Peixoto, a Rosana, Jafelice Mota, o Moisés Secunello, André Crindes, Miguel Koga, os 2 primos Salvatierra, o Silvio, a Anne. A Anne está com metástase. No que ela fez a tese de doutorado dela? Tratamento de câncer. É um problema que fazia os olhos dela brilharem. E ela fez porque ela queria resolver e queria deixar uma herança para outras pessoas. O Carlos Franck é da Amazônia. Só para contar a tese dele. O INPE tirou fotografias um ano após o outro de uma região na cidade de Lábrea. Foi tirar fotografia, tirou uma fotografia. Aí quando chegou em 2012, falou assim, pronto, está recuperada a mata. O Carlos Franck fez o seguinte, o que acontece com as populações lá dentro? Então tinha uma capacidade de suporte de Preá e Cotia, e ele estudou o que acontece à medida que a mata foi voltando. E descobriu que a mata voltou, mas os bichos, a fauna, não tinha voltado ainda. Então, mesmo que o INPE tivesse dito recuperou a mata amazônica, recuperou a cobertura vegetal só. Vão ser necessários muitos anos mais. Quem que tem que trabalhar com isso? Alguém da matemática aplicada, que mexe com análise numérica e que se interessa por esse assunto. O Carlos Franck era porque o município de Lábrea é vizinho ao município onde ele mora e onde ele dá aula. E eu não vou falar das outras pessoas, mas tem um monte de gente esparramada pelo Brasil, na Colômbia, na Argentina, que trabalha com os problemas que nasceram desse grupo. Mas são pessoas que também nos ensinaram muita coisa. Tudo que eu sei de toxoplasmose, a Irene, que foi minha orientada, me ensinou. O Paulo César me ensinou das algas. Então, trabalhar com biomatemática é um tesão, mas se você tem brilho nos olhos. E prepare-se para trabalhar com tudo. Equação de diferença, a sistemas não lineares de equações diferenciais parciais e métodos numéricos. Então é isso que eu queria falar. Professor, gente, a gente vai ter tempo só para uma pergunta. Então, alguém quer fazer uma pergunta? Vai ser a única. Bom, ninguém tem pergunta? Diga. Professor, eu fiquei na dúvida. O senhor noivou com a sua esposa nesse dia aí da cachaça?
Mas, não noivei não, mas a pinga era ruim. E eu não estava acostumado a beber, eu não sou acostumado a beber pinga, mas como eu ia a pé, e ela morava lá no castelo, dava 40 minutos a pé, aí então, até chegar lá, já tinha saído toda a cachaça já. Mas o Rodney foi meu padrinho de casamento. E ele gostava de cachaça. Pronto, e o brinde, então vamos ao queria brinde. pedir que o senhor escolhesse 2 números de 1 a 32. E aí, o primeiro vai ser o número de meso numérico. De 1 a 32, mas é sacanagem isso, porque a gente sempre Inteiro. chuta no meio e que as... 32. 32. Vitor e Deck. Eu. Daí. Ah, não. Mais um. Mais um. Mais um? 1 a 31. Agora De 1 a 31. Isso. Muito bem. 29. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer ao professor. André Luiz dos Santos. É um kitzinho da semana. Caneca com bloco. Ai, que bom, caneca, não preciso usar esse copo aqui. Ai, que bom. Nossa, que legal. E eu, sabe o que eu tenho? Do ano passado eu tenho a camiseta, acho que eu venho com ela amanhã. Mas é de 2017. Tudo bem. Tá bom. Tira uma foto, professor. Sim, gente, desculpa ter falado tanto tempo, mas acontece que eu sou da